Eu venho trabalhando há quase 20 anos com a história da fotografia no Brasil. Então, minha pesquisa de mestrado, de doutorado, é a história da fotografia no Brasil. E daí, a Remedica, ela é a confluência dessas minhas duas áreas de interesse. Porque ela é mulher, uma mulher que atuou profissionalmente num período bastante difícil já, recuado, no início do século XX. Ela, na década de 30, ela era professora, né, da Escola Normal Livre de Taubaté. Então isso me interessou muito, me intrigou muito. Além de tudo isso, ela trabalha com fotografia. Além de tudo, é Taubaté. Então me interessa muitíssimo a história de Taubaté e dos taubatianos, porque são os taubatianos que fizeram a história da cidade. E então a Remedica é a confluência dessas três vertentes, é por isso que eu cheguei nela, né? Cheguei na Remedica e estou encantada com a história dela, com a produção dela, enfim, com a vida. Olha, eu tenho pensado bastante como é que ela atuou, esse é um conceito que eu tenho trabalhado, de fronteiras. A Remedica atuou em fronteiras. A fronteira entre a pintura e a fotografia, a fronteira entre a vida doméstica e a vida profissional, a fronteira entre a imigração, porque ela é de uma família imigrante que chegou em Taubaté no final do século XIX, em 1890, 1889. Né? Então ela viveu nessas fronteiras. E dentro disso, o que ela mais, que eu apurei até agora, o que ela mais fotografou no estúdio dela eram famílias, eram retratos. Então eu fico pensando nesse impacto. No começo da pesquisa, muitas pessoas me procuraram para falar assim: olha, Raquel, eu tenho fotografia da minha família que a Remedica tirou. E eu recebi muitas fotografias. Então esse impacto é um impacto, nós podemos falar, capilar dentro das famílias. E as famílias são núcleos importantes de uma sociedade, um dos mais importantes, né? E é isso, do meu ponto de vista, o impacto que ela tem na vida cultural de Taubaté é pelo viés da fotografia e por esse viés da necessidade de registro das famílias. Então isso são formas de registro de memória. Então meu avô não está mais aqui, meu pai não está mais aqui, mas eu tenho a foto deles comigo, eu tenho a foto da família toda. Esse registro da família de si, registro de si na família, no contexto familiar, identitariamente é muito importante em qualquer sociedade, culturalmente também. Então a cultura, ela é um conceito tão amplo e ela não está restrita só aos produtos culturais. Aqui nós estamos falando de um produto cultural, a fotografia é um produto cultural, passa pelo filtro subjetivo do olhar dela, né? No nosso caso aqui especial da Remedica. Mas a cultura, ela é muito mais ampla, ela está imersa, ela se dilui em toda a vida da sociedade. E a fotografia, com esse uso social, do meu ponto de vista, é o grande impacto cultural da Remedica na sociedade taubatiana. Ela foi introduzida na profissão pelo viés da família. O pai dela era fotógrafo, tinha um estúdio. O pai e o irmão, o Rafael, né? O pai, o Gaspar Falco, e o Rafael Falco, irmão dela. Então, ela foi inserida na profissão pelo viés da família. Desse ponto de vista, você minimiza bastante o preconceito, porque ela não está sozinha. Tem essa questão também da companhia, do contexto em que ela foi inserida ou se inseriu, né, na profissão e na sociedade. Ela foi pelo viés da família. E, curiosamente, as fotografias privilegiadamente, o assunto que ela fotografava eram famílias. Então eu até brinquei de dizer que é o reflexo da família, uma família nas outras. A família dela, que criou, que ajudou a conformar esse olhar dela como artista, fotógrafa. Então eu não achei preconceito. O que eu achei muito curioso e me impactou bastante particularmente foi o atestado de óbito dela. Então eu fui ao cartório porque eu tinha alguns aspectos bem objetivos, então qual a idade dela, onde que ela tinha efetivamente nascido, quando que ela tinha morrido, e o recurso que eu tive como pesquisadora foi ir ao cartório. E o cartório eu consegui aqui o atestado de óbito dela, né? E nesse atestado de óbito dela, a minha surpresa muito grande é que ela está declarada como doméstica. Então é uma questão, ela documentadamente, né, professora, documentadamente fotógrafa, profissionalmente vendia as fotos, tinha um estúdio aberto na Rua Visconde do Rio Branco, né, que ela herdou do pai, trabalhava com isso, a renda dela, a verba dela,
e de repente num documento oficial ela é declarada como doméstica. Então você pensa nessa questão da invisibilidade do trabalho da mulher, porque não é a única. Na França tem registros muito disso, né? Como é que as mulheres começaram a trabalhar com fotografia. Elas faziam todo aquele trabalho de preparar a câmera, limpar a fotografia, limpar equipamentos, aquele trabalho de preparação, né? Então elas não eram fotógrafas, mas elas davam apoio para os fotógrafos tirarem as fotos. No momento em que a mulher não era permitido trabalho profissional, e elas faziam pequenos retoques, enfim, e assim elas foram se inserindo na profissão. Então essa invisibilidade do trabalho feminino e ao mesmo tempo um preconceito que se manifesta de formas mais variadas possíveis. Eu também acredito, é uma hipótese minha, que o fato dela trabalhar com fotografias de famílias minimizava isso. Então era uma mulher, mãe, ela teve muitos filhos, né? Teve 5 filhos. Então era uma mulher, mãe, que estava ali. Então as famílias se colocavam diante das lentes dela para serem fotografadas, havia um conforto, né? É uma mulher. É como acontece, por exemplo, com a história oral. Eu já tive oportunidades de experienciar isso. Quando é uma mulher fazendo a entrevista, os entrevistados geralmente se abrem muito mais do que quando é um homem. Mesmo que tenha tido vários encontros prévios, mesmo que tenha tido toda a preparação, há uma diferença. Essa questão de gênero aparece dentro da pesquisa e aparece na questão profissional. Então essa é a minha hipótese. Ela era uma mulher fotografando famílias ou retratos de crianças. Ela fotografava muitas crianças, muitos retratos de crianças no carnaval, batizado, primeira comunhão. Então aqueles momentos em que as famílias se mobilizavam para fazer os registros, para ficar para a posteridade, registros de momentos marcantes da vida das famílias e das pessoas, né, dos membros das famílias. Olha, as dificuldades que eu encontrei, em primeiro lugar, tinha pouquíssima coisa produzida sobre ela, pouquíssima. Faz diferença se ela nasceu em Alicante ou na Argélia, que foi o pai dela que nasceu? Faz diferença. Então essas questões objetivas, então isso foi uma dificuldade, porque tinha pouca coisa. Ao mesmo tempo, quando tem pouca coisa, tudo que você encontra tem um valor aumentado, porque você tem pouco. Por outro lado, então, ao mesmo tempo que tinha muitas pessoas que conheceram ela, que tiveram contato, que tinham fotografias nos acervos privados, particulares, e que me disponibilizaram isso, trabalhar com acervo privado é sempre complicado, porque não está disposto assim num arquivo público. Eu não posso ir lá a hora que eu puder, a hora que eu quiser e pegar essa documentação. Eu tenho que depender da boa vontade das pessoas. Nesse caso, felizmente, houve, né, uma percepção da importância, uma percepção e uma vontade de contribuir com essa pesquisa. Mas ainda assim, eu tenho muitos contatos de pessoas, mas ainda não consegui fazer uma entrevista com alguém que tivesse, ou algum familiar, ou alguém que tivesse um contato mais íntimo, mais familiarizado com ela. Então isso ainda é uma expectativa minha, ainda não consegui. Então eu gostaria muito de realizar isso, ter esse contato. Tive alguns contatos assim via internet, mas eu ainda não consegui realizar uma entrevista mais aprofundada. Tem um livro do Roland Barthes e ele fala, estava vendo sobre a questão da fotografia e essa coisa do olhar. Eu estou vendo os olhos que viram o imperador. Então eu gostaria de ver olhos que viram a Remedica. Olhos que viram ela trabalhando, sentiram, conheciam ela em casa. Eu tenho uma foto dessas que eu recebi, que para mim é uma das mais importantes, que é a família, ela com a família dela, com a própria família. Eu não sei quem fez esse retrato, né? Eu imagino, suponho que seja o irmão dela ou o pai. No estúdio, então o cenário pintado ao fundo, ela está posicionada com o marido e os filhos. Essa fotografia para mim é o espelho do espelho, porque é a família dela. Então ela aprendeu a fotografar em família, fotografava famílias e ela própria teve a sua família. Então a percepção que ela tem sobre esse núcleo social é um documento valiosíssimo.